Bom, boa tarde a todos, em primeira instância, bem-vindos a esta primeira conversa sobre a programação em rede da Arte em Rede para 2021 e 2022. É isso que nos motiva para estas conversas iniciais, sobretudo conversas com os artistas que vão estar envolvidos e desenvolver as suas criações e os seus projetos ao longo destes 2 anos. E sem querer largar o contexto, hoje temos a Ana, que é conhecida como Capicua em segunda instância, vamos chamar assim, o Vítor Hugo Pontes como coreógrafo e o António e a Julieta, dos Radar 360, que estão exatamente no seu contexto de feira. Já vamos falar um bocadinho sobre essa feira, de alguma forma, e que vão desenvolver precisamente projetos em alguns territórios, sobretudo as zonas centrais do país, em 2021 e 2022, debaixo deste grande chapéu que nós na Arte em Rede chamamos de territórios pertinentes, seja o que isso for. E eu convidava, se calhar, em primeira instância, aos Radar para falar um bocadinho sobre a feira, precisamente porque eles já estão dentro da feira, ou seja, vocês já aparecem aqui dentro da feira, portanto, gostávamos, em primeira instância, de dizer que feira é esta, de onde é que ela aparece, para onde é que ela quer ir, e descobrirmos um bocadinho este projeto. Então, boa tarde, é verdade, já introduzimos aqui um lado plástico que andamos a investigar, também pareceu-nos interessante para também retirar aquele ambiente Zoom que todos temos, já estamos todos um bocadinho cansados, então apetece-nos brincar um bocadinho com isso e trazer um bocadinho essa imagética aqui para a tela. Então, a feira é um projeto que vem um bocadinho na sequência de um convite de Arte em Rede para criarmos um projeto que fosse um local de encontro e de festejo também de 15 anos. Curiosamente, a Radar e a Arte em Rede são da mesma idade, portanto são irmãs, andamos juntos, e também eu digo sempre isto, que a Radar cresceu muito acompanhada pela Arte em Rede, porque muitos dos nossos projetos encontraram espaços para se fazerem, para se repetirem no circuito que a Arte em Rede criou de programação. E motivados também por essas experiências que tivemos ao longo destes anos, mesmo desde o início do nascimento da companhia, surgiu esta vontade de fazermos este projeto em conjunto, que fosse simultaneamente um espaço de festejo, um espaço também de pesquisa e de reflexão. Nós somos essencialmente uma companhia que trabalha de rua e espaço não convencional, então neste momento surgiu-nos como pertinente fazermos uma pesquisa de um espaço que toda a gente conhece, que é um espaço que ocupa o espaço público, que é a feira, e que também pareceu-nos ter um paralelismo com aquilo que a Arte em Rede e a Radar criam, que era um sítio que à partida reúne pessoas, produtos, ideias, acontecimentos, é um sítio eclético por si só. Então reunimos um coletivo de criadores, principalmente na parte da área plástica, como é que podíamos recriar este espaço físico e ao mesmo tempo conseguirmos ter produtos e histórias das zonas onde vamos fazer o espetáculo e também criar palcos e situações performativas. Como é que misturamos este lado real que vamos pesquisar no território com o lado mais performativo, mais poético, mais imagético. Então começamos a desenhar estas ideias, a fazer pesquisa, a fazer leituras e pronto, estamos a trabalhar com um artista plástico que curiosamente é filho de feirantes, por isso isto ainda tem mais força, porque a história dele é, até aos 12 anos ele viveu toda a sua vida a ir com os pais a montar feira e a desmontar feira. Aliás, uma das últimas conversas que tivemos foi, os meus pais era só um casal, eram dois e montavam a tenda e desmontavam a tenda pelo menos 2 a 3 vezes por dia, sempre que iam fazer várias feiras. E todo este tipo isto é só um pequeno exemplo, porque toda esta pesquisa está a ser feita e introduzida no projeto, que é como é que nós vamos chegar a tantos territórios na Arte em Rede e montar e desmontar a nossa feira. E ao mesmo tempo, mesmo que tenhamos um dispositivo super técnico, com tudo bem estudado, em cada território vamos encontrar um desequilíbrio ou um terreno mais difícil para o bailarino dançar, e tudo isto é a história das artes de rua e da nossa implantação do projeto nos espaços que nos vão receber. Portanto, a feira é sobretudo um espaço de pesquisa plástica, de pesquisa de conteúdos muito locais, portanto, nós estamos numa fase que estamos a detectar o que é que cada território tem de especial ao nível de produto, de histórias, de profissões, desde coisas quase medievais e históricas até coisas contemporâneas.
E a ideia, pronto, é depois fazer uma seleção muito específica em cada território, por isso é um trabalho que vem muito do encontro, que é uma fase difícil, não é? Em altura pandémica, mas acho que estamos nessa luta e passo a passo vamos conseguir. E esperemos que quando o projeto estreie, já estejamos numa fase da pandemia, que este encontro também faça muito mais sentido, não é? Esperemos nós, não é? Não sei se queres acrescentar alguma coisa ou passamos, porque senão vamos estar aqui a falar um monte de tempo. Não, acho que é ótimo o que foi dito. Sim. Eu, por acaso, fiquei com uma dúvida, já para provocar, só para meter nojo, Ah, que é a questão da feira. Isto é muito curioso, os Radar 360 estamos aqui, porque nós temos uma afinidade muito grande. Os Radar 360 nascem de uma outra companhia, que é a minha, que é o nome próprio, em que começamos por fazer nome próprio, depois desviamos-nos com outro nome, e assumimos o nome próprio, e os Radar 360 criaram os Radar 360, mas nascermos do mesmo cerne. Eu acho isso muito, muito bonito e é muito curioso. Estamos agora a partilhar um projeto juntos, ou no mesmo enquadramento. E por isso é que também me sinto mais à vontade para provocar, para provocar-vos, que é, estão a dizer, vocês vão pesquisar o lado da feira, mas a feira como mercado ou a feira como parque de diversões? Porque quando diziam que estavam com um criativo que era colaborador e que participou em feiras, eu associei à feira de mercado, de venda. Mas depois a vossa ilustração que está atrás de vocês leva-me para uma ideia de feira de diversões. É uma coisa que tem as duas? Vai ser só uma? Como é que funciona? Sim, é uma questão pertinente. Estamos mesmo nessa fase que é quanta dose de lúdico e quanta dose de produto. Ainda não temos bem a certeza porque houve uma fase do projeto que tínhamos muita vontade de integrar até feirantes verdadeiros que quisessem integrar, mas à partida as pessoas querem também vender, não é? Porque é que vão integrar? Esta coisa de integrar as pessoas no projeto tem que ser muito discutida e muito refletida, porque mexe também com questões éticas. Então pensamos, se vamos pedir às pessoas, a um verdadeiro feirante, que é uma pesquisa, por exemplo, que eu quero muito fazer, eu quero fazer uma pesquisa entre um bailarino e entre um vendedor de alguns tipos de produtos que têm uma série de movimentos que queremos, já estamos a fazer essa pesquisa, portanto, o que é muito difícil neste momento porque as feiras também não estão a ser permitidas, mas pronto, então há um lado de produtos que eu gostava que tivesse presente, de uma forma bem metafórica, porque não vamos estar a envolver aqui questões de dinheiro, pessoas a vender produtos, mas também há um lado de roadshow, de vaudeville, da Casa dos Terrores. Sabes quando entras num sítio e de repente, aquela ideia, pelo menos eu quando era pequenina visitava aquela Casa dos Espelhos, entras num sítio e tens o espelho que te torna gordo e magro. Há esse lado também lúdico que nos apetece ir pesquisar e trazer uma dose disso para a nossa feira. Portanto, o formato do projeto está muito dependente da evolução da pandemia. Por exemplo, nós temos, se pensarem bem, imageticamente quando entras numa feira, apesar de estares na rua, tens a sensação de estar dentro de um sítio, certo? Pelo menos eu tive sempre essa sensação, ou porque há tendas que são muito fechadinhas e vais lá dentro ver os produtos com o senhor ou com a senhora e parece que estás num sítio fechado, mas estás na rua, não é? Aquilo não é um sítio fechado. Então estamos muito a fazer essa pesquisa da área, que em alguns sítios vai haver muitas tendas, portanto há uma grande pesquisa aqui da arquitetura têxtil e o público é encaminhado para sítios de corredores que se sente quase perdido, mas vai assistindo a pequenas performances e que pode ter acesso a esse lado lúdico, não é? De tipo alguém que te lê a mão, alguém que te empurra para uma tenda e contam-te uma história, ou tens uma experiência ali de 2 minutos, mas depois tem zonas maiores que gostávamos que tivesse performance já de uma escala maior, quizá com a presença de uma banda local também, pronto. É um projeto que ele vai ser mesmo diferente, é sempre uma estreia em cada sítio, porque se houver sítios que há um movimento, por exemplo, musical muito grande, vamos integrá-lo, mas se houver sítios que há, por exemplo, produtores de abelhas, eu adorava poder ter uma amostra desses produtos na feira, portanto estamos aí, é uma luta, mas é isso, há uma dose de pitoresco, daí esta coisa, porque também o circo, e vamos ter na equipa profissional, envolvemos 10 pessoas, algumas, o nosso objetivo é captá-las por casting, e queremos ter mesmo uma trupe de vaudeville roadshow, que aparece em determinado momento e faz um espetáculo, depois desaparece outra vez, portanto é um espetáculo em percurso, completamente que as pessoas têm uma viagem, portanto a ideia é ter uma entrada,
Portanto, e aí vamos parar se calhar para a Feira Popular. Eu lembro-me sempre que entrava numa Feira Popular tinha que pagar e tinha uma entrada, e depois há um percurso lá dentro e há uma experiência que queremos que seja imersiva, ao nível de odores, ao nível de musical também. O compositor também estamos nessa pesquisa de todos os sistemas de sons que vamos ter, o que é que vem de uma tenda, o que é geral. Portanto, estamos aí em grandes voos já. Mas é isso, é uma dose de uma e uma dose de outra, com a verdade e com o facto de lidarmos com histórias da terra. Portanto, imagina, se houver um sapateiro ou alguém que produza sapatos, que é uma paranoia que eu tenho, eu gostava muito de ter um sapateiro na feira, e eu queria muito que tivesse lá e que te pudesse contar-nos as suas histórias e que pudesse, pronto, mas tudo isto está a ser um bocadinho, aliás, elaboramos um questionário que está a ser enviado para os municípios, para termos um interlocutor que nos faça entrar um bocadinho nestas histórias e nestas pessoas que não são à partida logo detetáveis, tens que conhecer o território, não é? É por aí. Bom, eu acho assim, em tom de conclusão, a ideia aqui seria explorarmos duas dimensões, não é? Uma delas é a chamada feira-mercado ou feira de diversões, seja lá como for, elas são sempre uma metáfora, não é? Portanto, isto nunca é mercantil ou nunca é apenas lúdico. Ambas são uma metáfora, olhando um bocado para a sociedade como sociedade que evoluiu para uma sociedade de serviços. Nesta feira, os ofícios serão esses serviços, e a arte será a dimensão poética e artística que vamos explorar nas diferentes linhas condutoras da narrativa. A narrativa não queremos que seja linear, ou seja, ela não vai acontecer com uma introdução, um desenvolvimento, um clímax, não é? Uma conclusão. Ela vai ser uma escrita que se calhar até vai ter multi-acontecimentos, ela vai ser simultânea, e onde o espectador até pode escolher mais ou menos aquilo que quer ver, de acordo, por exemplo, com o seu ponto de localização geográfica dentro do local onde está. Portanto, eu tenho uma coisa que acontece em proximidade, eu vê-la, mas pode estar a acontecer em simultâneo uma outra coisa num plano mais distante que eu não consigo ver, mas que não me impede de construir a minha própria narrativa. Ou seja, a feira será uma metáfora na sociedade contemporânea, na sociedade de serviços, para nos podermos reencontrar à volta de um lugar comum, que é o lugar onde trocamos histórias, onde trocamos informações, onde partilhamos acontecimentos e onde nos caracterizamos enquanto indivíduos também nesta grande viagem que é a metáfora da própria vida. Ela surge como metáfora para a nossa própria existência, nesse sentido. A Júlia falava um bocadinho da ideia de encontro, até que ponto é que estes projetos são exatamente esta noção de encontro com as comunidades, com o trabalho artístico, e eu lançava um bocadinho a bola, eventualmente à Ana, porque o recanto também é feito exatamente desta noção de encontro de alguma maneira, com outro contexto, com outros territórios, com outras pessoas, mas é ao mesmo tempo um encontro também. Sim, é um encontro de várias dimensões, porque a ideia do recanto é cruzar dois grupos corais com dois rappers, que serei eu e o Nerve, e em dois territórios diferentes para criar dois concertos, dois espetáculos finais. Ou seja, a ideia é que eu e o Nerve façamos uma residência de alguns dias com o Orfeão de Abrantes e com a Camerata de Torres Vedras, para fazer uma espécie de levantamento do cancioneiro, aquilo, sobretudo música tradicional, porque pronto, é a ideia que também seja já do domínio público. Fazemos também a gravação desse cancioneiro e simultaneamente o levantamento de histórias de vida, de lendas locais, das próprias experiências criativas e de trabalho dos próprios grupos corais, para depois fazermos um trabalho mais solitário, a dois, não é? Eu e o Nerve, para reescrever as letras das canções tradicionais, trazendo essas histórias de vida, essas narrativas, essas perspectivas que fomos recolher durante a residência. E depois a ideia é apresentarmos a nossa versão do cancioneiro, essa nossa versão renovada do cancioneiro aos grupos corais, para que eles possam ensaiar e preparar um espetáculo final com as letras novas das músicas antigas. Sendo que a ideia é que eles estão, da mesma forma que nós nos queremos apropriar das suas histórias, das suas vozes,
dos seus trava-línguas, dos seus jogos de palavras, das suas private jokes para escrever as letras. Depois também gostaríamos muito que eles se apropriassem das letras que vamos criar à medida dos grupos corais, para criar um espetáculo final em que se vai, de certa forma, apresentar o trabalho conjunto. A ideia também é, além desta colaboração, desta troca, deste diálogo, é gravar o próprio levantamento, não só das canções tradicionais, como também das próprias conversas com os elementos dos grupos corais, e depois e também filmar, fazer uma espécie de documentário do processo, para que seja também apresentado com um concerto, com o espetáculo final. Portanto, basicamente são 2 territórios, 2 grupos corais, 2 rappers e 2 espetáculos finais que vivem desses diálogos e dessa ideia de renovar aquilo que é música tradicional, com as vozes que lhe dão vida habitualmente, não é? Ou seja, com aquilo que as pessoas de cada grupo coral quiserem que sejam as temáticas e os conteúdos dessas letras. E pronto, esse é o processo. Eu acho que, para mim, que gosto de escrever para outras vozes e que tenho pouca experiência a escrever para música tradicional, mas ao mesmo tempo que adoro conversar com pessoas, fazer perguntas, ouvir histórias, e acho que vai ser um processo super interessante, não só essa oportunidade de fazer esse levantamento, como depois a oportunidade de passar essa recolha para as rimas e devolvê-las à comunidade para que o diálogo se concretize num espetáculo. E já agora uma questão, depois o espetáculo final é feito com a vossa presença, portanto são vocês e eles. A ideia não é nós interferirmos no espetáculo, a ideia é nós sermos os letristas do espetáculo. Nós não queremos interferir com aquilo que é ou melhor, nós não queremos, a ideia não é transformar o cancioneiro num híbrido entre o rap e a música tradicional. A ideia é pôr 2 rappers a servir a música tradicional, não é? Escrevendo as letras dentro daquele mesmo registro. Deixem-me só pôr o carregador. Apercebi-me agora que estava a ficar sem bateria. Só um segundo. Ou seja, a ideia também é não só servir essa... Acho que isto já está. Não interferir do ponto de vista estilístico, não é? Criando uma espécie de híbrido, como também não retirar o protagonismo das vozes, porque essa é a ideia, nós servirmos a comunidade e servirmos, e ao mesmo tempo deixar que o grupo coral depois faça o seu trabalho de construção de espetáculo a partir da matéria-prima que nós lhes entregarmos enquanto texto, ou seja, nós não queremos fazer um espetáculo conjunto, nós queremos escrever, fazer este diálogo que tem a ver mais com o trabalho de levantamento e escrita das letras e não propriamente de concepção do espetáculo final ou de participação no espetáculo em si, apesar de que vamos estar presentes nos ensaios e até porque nesta coisa de escrever letras para outros cantarem, há sempre um período de adaptação e também estamos claro que vai haver coisas que as pessoas cá não vão, quer dizer, que vão querer mudar ou que vão querer adaptar ou que não, é um bocadinho esse trabalho que vamos fazer durante os ensaios, mas a ideia é que o espetáculo seja protagonizado pelos grupos corais com as letras que nós vamos escrever para eles. Ok. Já agora aproveito e também faço uma pergunta, que é, não existe nenhuma ideia de concepção plástica do próprio espetáculo, o conceito do próprio espetáculo será mesmo um concerto, como eles faziam anteriormente com as músicas, que agora o conceito é esse, só que é com outras palavras? Sim, nós discutimos muito essa ideia de pensar no espetáculo, ou trabalhar a concepção do espetáculo, mas achamos que de facto o que tinha piada aqui não era transformar a atuação do grupo coral em algo que fosse pensado por nós, era mais
dar a oportunidade, ou seja, criar a oportunidade de renovar o cancioneiro tradicional, de certa forma trazendo os conteúdos e as temáticas desta geração, ou seja, das pessoas que o cantam, mas não necessariamente mudar o modus operandi ou aquilo que é a concepção de espetáculo do próprio grupo coral, porque a nossa ideia não era, o nosso trabalho não é performativo ou estético no sentido do que é o espetáculo. O nosso trabalho é lírico, a gente gosta de escrever letras e escrever rimas e achamos que isso era mais interessante porque apesar de tudo, neste tipo de projeto comunitário, há muito mais essa experiência de criar espetáculos com a comunidade do que esta ideia de pegar no cancioneiro e trazer e renovar a própria o conteúdo das letras e a forma como elas se vão atualizando, no sentido em que, se pensarmos com pessoas nossas contemporâneas, não é? Que vivem no mesmo, que vivem no presente, que cantam letras de há muito tempo atrás. E essa ideia de tradição oral é super interessante, mas para nós parece-nos que a ideia de renovação também é. E que o rap tem um bocadinho essa ligação também dentro da comunidade afro-americana, nomeadamente, de ser um bocadinho da continuidade dessa ideia daquilo que era a música de tradição oral e aquilo que vai passando em termos de mensagem e de imaginário e de património cultural de geração em geração, mas sentimos também às vezes que uma vontade de trabalhar nessa ideia de que há uma continuidade, não é, do cancioneiro tradicional e que pode haver uma renovação com as novas narrativas, com as novas experiências, com as novas histórias, porque as pessoas também se vão renovando e interessou-nos mais interferir nessa parte, não é, na parte do conteúdo, das letras, que é aquilo que também nós gostamos de trabalhar, do que propriamente com a parte performativa, em que se calhar nós não seríamos as pessoas indicadas, não é, para interferir, e que também seria interessante, ou seja, seria um novo braço que poderia abrir-se com outras pessoas, nomeadamente pessoas das artes performativas, como vocês próprios, se quiserem experimentar. Eu acho que era uma candidatura espontânea, não é? Isto foi uma espécie de candidatura espontânea. Eu só fiz a provocação por alguma coisa. Calma aí, António. Não, mas olha, só porque eu estava a pensar nisso há bocado, que podíamos também ser, quando estavam a dizer sobre a feira, que poderia haver concertos com bandas locais, eu pensei, olha, seria uma ótima Sim, e acho que Torres Vedras e Abrantes, não é? São dois territórios que nós também vamos estar. E só por curiosidade, qual é a média de idades desses grupos que olha, eu não tenho informação fidedigna, porque não tenho ainda a demografia dos grupos corais, mas a julgar por aquilo que é a tendência nacional, é uma comunidade mais sénior. Okay. Apesar de, às vezes, alguns grupos corais recreativos terem também a escola de música e haver, ou seja, crianças e jovens e depois já pessoas mais velhas. Claro. Neste caso eu não tenho ainda informação, mas eu tenho uma curiosidade que o Nerv, que apesar de não viver já na sua terra natal, é de Constância, portanto Abrantes, e eu costumo dizer que o Camões nasceu em Constância, que o Nerv é o segundo melhor poeta de Constância, e agora finalmente ele terá a oportunidade de retribuir à sua comunidade com o seu talento lírico e, portanto, isso tem dado asa a bastantes piadas entre nós. Bom. Mas era bom fazer esses cruzamentos, portanto, se nos quiserem dar palco na feira, estamos em termos de agenda, seria ótimo. E se algum de vocês quiser também propor ajudar na concepção do espetáculo final e nessa parte mais performativa, era ótimo. Eu, por acaso, eu acho piada quando tu disseste, nós não queríamos afetar o modus operandi do grupo, é também uma grande preocupação nossa. Numa primeira fase nós vamos ter muitas viagens, esperemos nós, depois destes múltiplos Zooms com os diferentes municípios, e uma das nossas grandes pesquisas no início, quando entramos em contato com um grupo, seja um grupo de dança ou de teatro amador, é perceber melhor o modus operandi, mais do que estar a impor já a nossa forma, e é muito giro ver isso, e às vezes, eu acho que também assim consegues ganhar também, às vezes, quer a confiança, quer a vontade deles quererem integrar o projeto. Isto partindo mais para uma conversa de como trabalhar e integrar as pessoas e fazê-las também apaixonarem-se pelo projeto e acharem que considerarem que o projeto também é delas. Nós temos sempre muito essa preocupação quando nos
intrusamos com comunidade, porque é isso, nós estamos no nosso percurso, a nossa vida é esta e vamos passar o tempo a pesquisar sobre os artistas, inspiram-se na vida do cotidiano, portanto sempre que estamos a trabalhar estamos a inspirar-nos já para os próximos projetos e as pessoas estão no seu modus operandi e às vezes é bom também termos essa empatia, por isso é muito interessante vocês estarem com essa... Nós queremos estar ao serviço daqueles grupos corais, ou seja, e estamos dispostos a falar sobre aquilo que eles quiserem desenvolver em termos de conteúdo lírico e em termos de renovação, não é? Ou seja, pode haver músicas que eles queiram manter e outras que eles queiram renovar, não é? Ou pode haver temas que eles queiram, quer dizer, criar, por exemplo, um espetáculo à volta de uma grande temática ou uma coisa mais conceptual, ou então cada música a contar a história de um dos seus elementos. Podemos ir também à questão mais territorial, também por isso essa ideia de recanto, que é o recanto enquanto território, mas também enquanto recantar e recontar as histórias, não é? Neste caso, e portanto a nossa ideia está mesmo ao serviço da comunidade, não entrar assim tipo no sentido de agora viemos aqui para renovar, fazer tipo um rebranding, estás a ver, do vosso grupo coral, não é? Tipo, repaginar, tipo assim, uma cena muito publicitária, não é, essa não é mesmo a nossa ideia, nós queremos nos pôr ao serviço do grupo porque gostamos de escrever rimas e porque gostamos de ouvir histórias e recontá-las, neste caso, através daquilo que nós fazemos, que é escrever. Boa. A Ana falava há pouco sobre a questão da voz e deles encontrarem, de alguma forma, a sua voz dentro do projeto e dentro desta dinâmica. O Vitor Hugo no projeto, é o projeto que está numa fase bastante diferente destas, porque já tem muito trabalho desenvolvido até aqui, portanto, já não se fala bem... Está quase pronto, eu acho que está quase pronto. Essa questão, mas acho curioso até que ponto é que também, no caso do Meio no Meio, que é o projeto que o Vitor tem vindo a desenvolver neste contexto, há esta questão também de eles encontrarem a voz, porque o contexto do projeto é bastante diferente destes dois exemplos que vimos, mas há esta questão da voz individual e da sua participação e como ela se liga ao trabalho que vai sendo desenvolvido. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, então Meio no Meio é o título do projeto, isso é o título do próprio espetáculo. Eu digo projeto porque não é uma coisa que surgiu agora, é um projeto que está a ser apoiado pelo programa Parties da Fundação Carlos Gulbenkian e que já vai agora entrar no seu 3º ano de execução. Nós estamos a desenvolver atividade em 4 territórios, que foi Lisboa, Almada, Moita e Barreiro, a trabalhar com pessoas com ou sem formação absolutamente nenhuma. Havia só definido uma faixa etária, ou melhor dois grupos etários, que era até aos 25 anos e maiores de 45. E é que inicialmente estivessem numa situação de fragilidade social, seja em desemprego, depois acabou por não se revelar propriamente, as pessoas que depois tiveram vontade de integrar o projeto nem todos estão desempregados, alguns estão reformados, outros até estão a trabalhar já, outros arranjaram emprego, outros já viajaram, portanto um período de 3 anos é muito tempo na vida de uma pessoa e muda muita coisa, e quando estamos a falar de adolescentes então muda muitíssimo. Este projeto é basicamente a conclusão, é o resultado destes 2 primeiros anos iniciais de formação, em que os participantes puderam experimentar o teatro, a dança, as artes plásticas, o cinema, a música e pop rap, e agora o espetáculo vai um bocadinho tentar incluir todas estas áreas, sendo numa ideia de também teatro documental, em que eu pretendo que o próprio projeto, o próprio processo esteja documentado no próprio espetáculo, mas o motor base, para além de ser esta voz dos participantes, porque é inspirado também naquilo que eles vão dizer e que partilham connosco, que nós vamos construir o texto e construir a dramaturgia da própria peça. Ele baseia-se nesta ideia de continuidade ou de caminhada, de percurso, em que para uns o percurso está quase no início, que é a adolescência, tentar decidir o que é que eu quero ser, para onde é que eu vou, ou o que eu quero fazer, porque o ser e o fazer estão muitas vezes relacionados um com o outro, apesar de serem coisas diferentes. E depois pessoas com mais de 45 anos, que supostamente estavam desempregadas, nós até já estamos numa fase que é os dos reformados, mais de 60, que não tiveram essa vida.
ou que vida é que tiveram e que espaço é que ainda lhes resta. Quando chegamos ao meio da vida temos tendência a olhar para trás e perceber o que é que fizemos bem, ou o que é que fizemos menos bem, ou o que é que mudávamos, porque rua é que tínhamos ido que não fomos. E aqui é um bocadinho confrontar estes dois universos, que é os que ainda têm as expectativas todas daquilo que é que eu quero ser, para onde é que eu posso ir, e outros que já tiveram expectativas concretizadas, mas que já estão noutro sítio e que olham para trás e percebem não é o que é que eu tinha feito diferente, é onde é que eu estou, para onde é que eu vou e o que é que eu imaginei que iria ser. E por isso é que se chama meio no meio, porque é esta ideia do limbo. Eu estou aqui num sítio que nem é uma coisa nem a outra, estou meio no meio, e basicamente o espetáculo vai-se construir a partir daí, sendo que tenho uma equipa artística que são colaboradores meus, alguns mais regulares que outros. A ideia é estarmos a construir, o espetáculo terá 12 participantes locais, sendo que são 3 de cada território, portanto serão 3 participantes da Almada, 3 da Moita, 3 do Barreiro e 3 de Lisboa. Para além disso haverá 3 intérpretes profissionais, portanto o elenco será constituído por 15 pessoas de diferentes faixas etárias. Terá o texto original da Joana Craveiro, que a partir de entrevistas e basicamente também de vermos o percurso, aquilo que foi construído, já foi muito material construído, foi muita coisa produzida nestes dois anos de formação, desde curtas-metragens, videodanças, músicas, letras de músicas rap, portanto há vários material que agora vou olhar para ele e perceber de que forma é que ele pode ser incluído no espetáculo também. Vai ter música original do Slow and the Shine. É a segunda vez que eu os desafio a construírem música para um espetáculo de dança. A cenografia é do Fernando Ribeiro e as luzes é da Vilma Moutinho. Portanto, esta é a equipa, e eu menciono sempre a equipa porque os meus espetáculos não sou eu que os faço sozinhos, pronto, sou eu que tomo as últimas decisões normalmente, mas é um trabalho de equipa sempre, e é sempre, as opções da equipa também me levam a tomar outras opções, ou as propostas da equipa ajudam a levar para outros caminhos, e foi com esta equipa que eu escolhi, juntamente que depois com a colaboração também com os formadores que tiveram a dar esta formação durante estes 2 anos, e neste momento estamos nesta fase de tentar perceber como é que vamos avançar. O projeto estava para avançar em março, não vai avançar em março, esperemos avançar um bocadinho mais à frente, ainda para estrear este ano. Por isso há pouco, quando eu dizia em tom de brincadeira que o meu está quase feito, era a brincar, porque nós ainda não começamos, ou melhor, começamos a fase de formação e eu neste momento estou na fase de seleção das 12 pessoas que ficam como fixos. Não quer dizer que os outros não possam participar, e eu quero que eles continuem ligados ao projeto de alguma forma, seja ainda em presença vídeo, seja a recolher com os testemunhos deles que possam ser retrabalhados e possam ser ditos em cena por outras pessoas, seja eles continuarem a fazer um processo de acompanhamento e fazerem um aquecimento connosco, estarem de certa forma ligados ao projeto. Não é um projeto que vai sofrer alterações de acordo com a sua apresentação, portanto nós vamos chegar a um resultado final fechado. É um espetáculo para sala, para espaço interior, e portanto não é um projeto que vai sofrer esse tipo de adaptações de acordo com o território em que estivermos a trabalhar. Não, ele nasce destes 4 territórios, que eu acredito que sejam muito o espelho também do que é que se passa noutros pontos do país, e depois será apresentado. Eu acho que as pessoas vão criar essa empatia com os próprios participantes e com as pessoas que colaboram, seja com o material humano, seja também com a sua própria experiência. Quem é que são os intérpretes profissionais? Isso agora tens que esperar até ao lançamento do teaser. Não. Não está. Não, eu posso dizer porque é que não está. Curiosamente, tenho pessoas pensadas relativamente, porque há pessoas com quem eu gosto muito de trabalhar e convém que elas estejam minimamente disponíveis, porque depois também as pessoas com uma pessoa gosta mais nem sempre são depois as pessoas que são mais disponíveis, porque conseguem ter muito trabalho, mas a seleção destes 3 intérpretes também depende dos 12 que eu escolho.
porque uma coisa tem que estar relacionada com a outra. O projeto tem que nascer dos participantes e depois entram os profissionais. Eu tenho que construir o elenco a partir dos participantes e não a construir a partir dos profissionais. E isso é muito claro, uma vez que, por exemplo, eu tenho bastantes miúdos, quando eu digo miúdos, adolescentes que terminaram agora a escola de Chapitou, por exemplo, há 4 participantes que fizeram a escola do Chapitou, e se eu quiser levar numa vertente mais do novo círculo, provavelmente posso ir buscar participantes que também tenham esse tipo de profissionais que tenham esse tipo de formação e potenciar o espetáculo nesse sentido. Se eu achar que não é nesse sentido que eu quero ir, que até me interessa trabalhar uma faixa etária mais velha, portanto também pensar como é que posso compensar, mesmo na questão do género, se há mais homens, se há mais mulheres, portanto depois tentar, não é que seja exatamente 50-50, mas equilibrar. Por exemplo, neste momento eu tenho muitos mais participantes femininos do que masculinos, portanto mesmo a questão racial, que é muito forte neste caso, há uma presença muito grande de negros, interessa muito isso, porque é quem habita estes territórios, mas também contraponto é que eu posso criar com outros profissionais, ou ir buscar profissionais também que potenciem esse lado. Portanto, agora o resto do elenco vai ser construído a partir dos participantes que eu selecionar. E por isso é que ainda não tomei a decisão. Ok, e como é que tem sido a experiência de fazer um processo com uma pandemia no meio? Como é que é a experiência de trabalhar as comunidades com todas estas restrições e com todas estas sugestões da Direção-Geral de Saúde e por aí fora? Olha, é tudo sempre muito complicado. Havia uma proximidade muito maior. Posso-te dizer que estes 4 territórios estavam agrupados em 2-2, portanto eles estão agrupados entre Almada, Lisboa e Moita Barreiro, portanto as formações eram dadas em conjunto e de repente tivemos que, de certa forma, adaptar e não haver cruzamento de territórios, portanto eles não se podiam cruzar e deixaram de se poder cruzar, portanto agora existe a formação em Almada, a formação em Lisboa, a formação na Moita e no Barreiro, separadamente, o que de certa forma criava também esta relação interterritorial que deixou de acontecer com esta alteração da pandemia. Em relação à carga horária também diminui, porque a partir do momento que nós temos que nos dividir por diferentes territórios, não podemos dar o mesmo tipo de carga horária. Portanto, a intensidade com que o desenvolvimento é menor. Por outro lado, também tens menos pessoas, podes ser muito mais exigente com cada uma delas, porque as conheces muitíssimo melhor. Nós tentamos, de certa forma, tentar manter e andar aqui à espera dos espaçamentos, perdão, que nos libertavam e podemos ter um contacto presencial. O ano passado, quando houve o primeiro lockdown e que estivemos fechados, fizemos várias atividades em Zoom, pronto, isto para tentar manter uma regularidade com eles, tentar manter, às vezes éramos a única pessoa com quem essas pessoas falavam, durante uma semana, ou nós havíamos sessões de 2 em 2 semanas, houve pessoas que descobriram o que eram estes mecanismos, que não sabiam sequer o que era um telefone, que tinha imagem, que percebia que estava para o outro lado. Há outras limitações também, que é estás a trabalhar com pessoas que não têm rede, que têm um quarto minúsculo, que não podem abrir os braços e tocam numa parede, portanto vais fazer exercícios com elas. É tudo sempre muito, muito adaptado, porque vivemos todos em realidades muito, muito distintas, e nós estamos a falar de contextos desfavorecidos, pessoas que vivem em realidades desfavorecidas, portanto, em que o saneamento básico não existe em alguns dos casos, que a eletricidade só chegou nos últimos 2 anos, ou que era ir roubar à via pública. Portanto, é onde estes contextos também este tipo de trabalho é muito mais importante, porque de certa forma eles mudaram todos imenso, e eu estou a entrevistar agora um a um para fazer o processo de seleção, num sentido de perceber o que é que foi para eles o projeto até agora, quase fazer um meio no meio no próprio processo, que é, estamos a meio e agora, vocês querem continuar, não querem, como é que foi até agora? E é incrível todos eles dizerem isto é o melhor que me tem acontecido, né? Porque melhorei imenso, alterei imenso todos os meus comportamentos, a relação que eu tenho para com os outros, a própria aceitação intergeracional, portanto mesmo todos os preconceitos, sejam raciais, que eu acho que ainda existe muitíssimo, por muito que as pessoas digam que não são racistas, o racismo existe,
é fortíssimo, e isto também, de certa forma, tenta diluir quase essas fronteiras, que não é fácil e não é de um momento para o outro, as pessoas vão se conquistando, e depois vais notando com isto que é este aqui não, mas os outros são iguais a estes, tu é que não os conheces, nem lhes deste a oportunidade para os conhecer. Portanto, é tudo um processo de aprendizagem. Nós tivemos o primeiro ano, foi muito focado no quem é que eu sou, de onde é que eu venho e quem é que eu sou, no eu, esta ideia do autorretrato, de perceber quem é que somos mesmo como grupo, seja constituído destas individualidades, e o segundo foi para onde é que vamos, para onde é que queremos ir, o perspectivar. Sendo que este segundo foi sempre todo muito mais difícil, porque a pandemia atrapalhou a isto tudo, e agora estamos nesta ideia de tentar retomar o quanto antes. Para já eu estou a fazer entrevistas online com cada um deles, pronto, que é um processo longo, porque ainda são bastantes, e perder 15 minutos com cada um, 4, é 1 hora, e nunca é 1 hora, portanto demora muitíssimo mais, porque também sentes a necessidade que alguns têm de falar, e também tens de os ouvir. Claro. E agora estão a fazer obras aqui ao lado e estão a fazer barulheira. Pensava que era antes Turros a Noibalten que estavam aí a tocar. É quase, tem um aspirador do outro lado aqui as obras, portanto está assim uma banda sonora muito, muito particular, contemporânea, ou progressiva, conceptual. E olha, e os espetáculos que vão montar vão ser feitos nos territórios, nos palcos, nas casas de... Sim, portanto, o espetáculo à partida estreia no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Moita, depois vai ser apresentado no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro. Em Lisboa será no Teatro São Luís, na Sala Luís Miguel Sintra, que é nosso coprodutor do espetáculo, e em Almada no Teatro Joaquim Benito. Já está uma ligação com os territórios. Sim. E em salas que eu chamo dignas de ser apresentadas, porque estes projetos ainda são vistos por alguns programadores como projetos menores, que não são com profissionais, são com uns coitadinhos, pronto, e eu uso mesmo esta expressão porque eu acho que eles têm essa relação para com o projeto, não são artistas, são pessoas que estão extremamente motivados, e quando vão estar em cena vão estar tão seguros e eu a fazer aquilo que qualquer profissional faria, e em que eu não queria que se houvesse nenhuma diferença entre uma coisa e outra, e se eu tivesse um profissional queria que ele estivesse a fazer exatamente aquilo que aquela pessoa está a fazer, portanto, porque de certa forma também é empoderá-los nesse sentido, e não é colocá-los sempre na sala mais pequena que é para ninguém ver, porque é abrir as portas, mas depois é pô-los no quartinho dos fundos a comer enquanto nós jantamos na sala. Não, eu quero levá-los para a sala e para jantarmos todos juntos, porque é assim que tem que ser. Isso é muito importante. Eu todas as vezes trabalhei no Cultura e Expansão com um projeto de rappers dos bairros, 3 bairros sociais do Porto. Essa ideia de apresentar, pronto, no fim, o espetáculo final é no Rivoli, e nosso objetivo era esse, é que as pessoas também fossem ver o espetáculo, não para ver os miúdos do bairro, mas para ir ver o espetáculo que era bom aqui em qualquer parte do mundo. E isso é a grande vitória, não é? Tipo, porque acho que isto, mesmo sendo um projeto social, é sobretudo um projeto artístico, e essa parte é aquilo que vai também criar, revalorizar e ressignificar a própria experiência das pessoas, não é? Completamente. E não é dessa. Eu costumo dar o exemplo, até que há um espetáculo meu que eu fiz há 2 anos, que se chama Margem, que eu fiz com adolescentes, portanto, que nem sequer são profissionais, são adolescentes, e foi extremamente bem sucedido. Foi no CCB, não foi? Desculpa, foi no CCB. Eu tentei ver e já estava esgotado. Sim, ele esgotou. Nós pusemos depois, passado 1 ano, mas ainda anda aí a circular, devia estar a circular atualmente, mas aqui não dá. Quando voltarem a poder, já não tens adolescentes, já são adultos. Não, já estão substituídos, já teve que houve assim, okay. Teve que haver um refresh, porque já não fazia sentido eles dizerem algumas coisas, né? Um miúdo de 13 anos dizer o que é o amor, ou
É diferente de um de 17 a dizer o que é o amor, já andaste aos melos com alguém, portanto já sabes o que é. Isto usando assim umas expressões ali à capicua. Pelo menos o desejo sabem, o amor não sei. Claro, sim, não, estou só a tentar criar um exemplo do que é, pronto, é muito diferente a nossa relação e faz mesmo falta, portanto o que tem acontecido é, naturalmente eles estão a ser substituídos, pronto, nunca são postos de lado, mas existe essa ideia mesmo de incluir novos elementos na família. Pronto, somos uma família grande e a família vai tendo mais elementos, e o que acontece é que depois quando um não pode, como eles conhecem todos a peça, agora já há trocas, que é aquele não pode, mas um que agora já não faz porque até já é crescido, mas já pode fazer do crescido, portanto já vem e faz o papel que era do crescido, portanto eles já trocam papéis. A peça está sempre garantida. Vamos ver até quando, mas sim, mas está-se a fazer esse esforço. É sempre um momento ali complicado, é quando eles passam da pré-adolescência para a adolescência, porque pré-adolescentes só havia 2, e quando eles passam para adolescentes depois têm que deixar de fazer até que um adolescente não possa e eles ocupam o lugar deles. Portanto, há ali assim aquele momento de, então agora já não vou fazer mais. Não, calma, isto daqui a um ano já estás a fazer do outro, portanto não te preocupes que vai haver lugar para ti. Olha, eu gostava só de acrescentar uma coisa ainda sobre a questão do espaço de apresentação, porque estava-vos a ouvir falar e nós somos sobretudo uma companhia que não trabalha nos palcos grandes por opção, não é? Por onde escolhemos a rua como espaço de apresentação. E lembro-me, nós também fizemos o projeto Antes de Ti, Vitor Hugo, que se chamou Histórias em Viagem, e a nossa proposta Arte em Rede foi, e continua a ser para a feira, por isso também estarmos incluídos no territórios pertinentes, foi sempre, não, nós não queremos fazer o espetáculo na Praça Central em frente ao Teatro Nacional, porque é sempre aí que os programadores, artes de rua, pumba, põem em frente ao teatro, e às vezes são praças completamente descaracterizadas, ainda por cima pequenas, e nem sempre os espetáculos funcionam. Por exemplo, nós temos um espetáculo que se chama Os Transportadores, e nós apelamos aos programadores que é um espetáculo para espaços arruinados, e convenhamos que todas as cidades têm alguma fábrica em falência e espaços arruinados. É preciso haver vontade e autorizarem-nos a isso. Pronto, quando fizemos as Histórias em Viagem, como também incluímos pessoas de 6 territórios difíceis e desfavorecidos, a nossa ideia foi levar a escrita, fazer o espetáculo em território de bairro. E foi muito forte, porque nós tivemos, por exemplo, nós fizemos experiências, ações performativas para perceber também a forma como os habitantes dos bairros, como é que acolhiam, de repente apareceram uma equipa de artes de rua, porque nós fizemos um espetáculo bem contemporâneo, noturno, com projeção de vídeo, e portanto a ideia era essa, foi trazer mais os programadores, o público, que normalmente vai às salas grandes, virem ao bairro e também tentar... sei lá, trabalhar um bocadinho esse esbatimento de fronteiras, não é? Eu não vou àquele bairro porque tem droga, porque tem narcotráfico, porque tem pessoas que são perigosas, e a ideia foi, pronto, acho que contribuímos um bocadinho, porque não conseguimos fazer tudo sozinhos, mas acho que foi essencialmente essa a nossa luta. E agora com a feira, a ideia é também... estamos a fazer uma pesquisa de onde é que há feira já, para perceber também os formatos e isso, mas a ideia é irmos para sítios onde à partida não acontece nada, para também que as populações desses sítios, porque vamos ficar lá muito tempo a montar e a chateá-los, entre aspas, com ensaios à noite e check sounds e etc. E a ideia é instalar a arte nos sítios onde ela à partida não chega, e da forma mais profissional e mais pró que consigamos, para que as pessoas também tenham acesso a isto de uma forma mais perfeita possível, não é? E depois disseram, não, isto dá trabalho, mas isto é incrível, não é? As pessoas no fim ficarem com essa sensação, e é muito importante, acho que todos no nosso território, na nossa, digamos, no campo em que estamos a trabalhar, devemos ter esse foco de importaciar e pôr estes projetos no sítio onde eles devem estar, eu acho, por isso, fixe. Eu só acho uma coisa que vocês fazem quase vocês não é as pessoas, mas dão ênfase ao local, portanto, de certa forma é dar protagonismo também àquilo que normalmente não tem protagonismo, seja pegar nestas pessoas ou nestes artistas que normalmente são mais marginalizados,
ou que atuam em territórios que não são tão conhecidos, ou que não têm tantas opções, e o que eu faço ou que eu pretendo é trazê-los para uma sala de espetáculos em que eles possam ser o centro. Vocês fazem o contrário, que é, não vão ao centro, mas levam os espectadores. O facto de não realizarem um espetáculo numa sala e procurarem um sítio que normalmente não tem tanta visibilidade, de certa forma é também criar focos nesse tipo de realidades sociais ou propriamente espaciais e arquitetónicas também. Sim, sim, e as artes de rua têm este poder também de transformar o cotidiano, principalmente porque o nosso vai ser um espetáculo noturno, portanto é mesmo uma experiência de sensorial e de percepção também, e a ideia é, ainda estamos nessa luta, discutíamos com os municípios que se for mesmo um sítio bem periférico, que era verdadeiramente nosso objetivo, para garantirmos que o público, porque o público de lá vai de certeza, mas para garantirmos que também chegamos a outras pessoas e nem que tenhamos que os ir buscar com uma caminhoneta, como se fazem em festivais de teatro rua profissionais também, pela Europa fora e pelo mundo, portanto também ainda estamos um bocadinho a batalhar quase esse lado logístico, mas que nos interessa porque não vão ver uma de uma forma metafórica, não vão ver 2 palhaços e 2 malas, mas vão ver um grande artefacto cheio, vai ser um espetáculo difícil, pesado, mas que tem que ser implementado naqueles sítios, e só faz sentido para nós se for naqueles sítios, para pormos no foco também essas coisas que à partida não estão na luz e que têm que ser vistas, têm que ser saboreadas e refletidas e escritas de outra forma. E por isso estamos super felizes. Esperemos que a pandemia nos ajude, porque é-nos muito difícil pensar em o projeto estrear conforme o estamos a ver, porque já vemos, não é? Em período pandémico, é de loucos, não é? Mas pronto, é isso, vamos jogando, isto é uma espécie de surf, vamos surfando esta onda com calma, um dia de cada vez, é um bocado por aí. Bom, sim, agradecer-vos profundamente toda esta conversa e apresentação de projetos. Diz, Vitor. Eu ia perguntar se isto ia ser editado, porque depois isto é uma seca estarem a ouvir 1 hora daquilo que a gente está aqui a fazer. Não sei, possivelmente sim, tenho que ver. Eu em teoria diria que sim, mas agora tenho vontade de colocar tudo. É sempre o problema que nós temos com estas conversas boas. Não. Há muita coisa que a gente diz que não é interessante. Mas sobretudo, em primeira instância, agradecer-vos claramente, não só a conversa, mas aquilo que é a vossa energia e o vosso entusiasmo no desenvolvimento destes projetos. Obrigada, não. E dizer que estes 3 projetos, Recanto, Meio no Meio e a Feira, vão ver a luz do dia em 2021 e em 2022, num conjunto de territórios. E, portanto, esperamos, inclusive daqui a algum tempo, voltar a eles noutro contexto, noutro momento, para perceber o que é que aconteceu, que desejos e que vontades é que foram desenvolvidos e de que forma. Obrigado mais uma vez. Uma imagem aqui de uma tenda toda rasgada, assim, um projeto. Mas real, na tenda toda rasgada, mas real. Claro. Já em Abrantes, com os cantores aqui, etc. Está prometido, fica combinado. Eu quero assistir. Exato. Mas pronto, foi bom, porque eu também fiquei com vontade de ver o trabalho dos outros, até já estávamos com vontade de participar no trabalho uns dos outros, mas eu já tenho muito trabalho, portanto, passo. E se quiser outra conversa, será que nós vimos os trabalhos uns dos outros? O quê? Será que temos tempo para ver os trabalhos uns dos outros? E eu vou fazendo esse esforço para tentar ir ver, mas nem sempre vejo tudo aquilo que gostava, mas é sempre muito, muito importante, porque a vermos os outros também aprendemos imenso, e eu aprendi sempre muito a ver aquilo que os outros fazem. Às vezes, seja a não fazer igual, pronto, também ajuda. Claro. Não, mas acho que foi super produtivo, porque é isso, estamos todos no mesmo barco e é fixe. Eu acho que foi uma ideia excelente, obrigado. E desculpem as minhas ausências e uma outra interrupção do Nós hoje temos a nossa menina a dormir, mas em breve ela é muito pior que o teu, já estava aqui aos saltos a fazer outras coisas. O Vitor já não havia há muito tempo. Minha irmã está a dar barata uma hora porque ele obrigou-me a pôr um vinil durante a conversa. É isso, são as referências em casa, são as referências. É isso. É a forma como o educas, percebes? Portanto, depois tens que arcar com as consequências. E também é uma questão de karma, porque eu era uma chata reivindicativa e, portanto, agora só estou... Estás a rever, não é? Estás a rever. Estou a rever o meu karma. Pois bem, olha, saúde para todos, foi um gosto. Exatamente. Obrigada. E prazer.
Beijinhos. Para a Ana, que não conhecia. E saúde, cuidem-se. Vocês também, cuidem-se. Cuidem-se, beijinho. Força. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau.